Está. Pronto. E agora vou então à dúvida que a Andrea colocou. Pronto. E então, aqui o que nós queremos fazer, já me ajudas, Andrea? Não sei se era calcular só o integral, se era calcular a primitiva ou se era calcular o integral. Diz-me lá. Ah, boa Eu vou, pergunta. eu vou fazer no exercício 6. Eu vou ver o que é que eu pedia aqui, porque eu queria ver se adequava. Pede- Sim, diga. Isto pede para fazer as derivadas parciais em ordem 1. Então, Mas eu quando estou a derivar em ordem, tanto em x como em y, eu estou a derivar mal, porque a minha dúvida é o e. Ou seja, é para sendo derivar. e, Peço ou seja, desculpa. não, não Para faz mal. Ou, derivar. ou Pronto. seja, o Então, sendo e é, nós temos que derivar uhum. o e. Só que as soluções que eu tenho visto, para mim o e é zero, não é? Porque é tratada como uma constante. Só que aqui Sim, acho mas que não é o ali, caso. não, André, porque aqui estás a fazer uma pergunta importante que é, efetivamente, tu estás a pensar, há duas coisas que são completamente diferentes, que são, uma é A tu professora está a poder, partilhar? Não. não estou a partilhar o caderno, Não. desculpem lá, isto é velhice. Uh, Espera, agora acho que sim. Pronto. Já está. Então, o que eu estava a dizer é, a coisa que eu queria chamar a atenção, André, é o seguinte, tu tens razão quando falas nisso, e então, se tu tiveres, por exemplo, uma coisa do género, imagina, nós aqui queremos derivar, certo? Portanto, imagina que tu queres derivar uma coisa do género, uma função do género f de x é igual a 2x mais e
fica constante. Eu vou escrever aqui, depois passo lá para baixo, que é, se eu fizer Esta o eu y achei mais igual, fácil. pois, Esta foi mais neste fácil. caso é mais fácil, tens razão. Neste caso é mais fácil, tens razão, mas percebeste agora o raciocínio com o M, não foi? Sim, sim, Percebeste, sim, 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 Andreia? sim. Pronto, não, a gente mais vale pôr a evidência fácil, é aquilo que a gente teve a fazer agora, e depois, se tiver em evidência, pode exportar, está bem? Ok? Sim. Pronto. Agora, se tu substituís aqui nesta função y por x quadrado, fica logo muito fácil, porque a gente fica com 2x ao quadrado, a Fica tudo dividir X. Sim. x à quarta mais 2x ao Dois. quadrado, não é? Exato. E fica Sim. tudo x à quarta. Então, se a gente puser agora o x à quarta em evidência, que é o que a gente vai pôr, vamos ficar com 2 terços, tens toda a razão. A função é constante igual a 2 terços sobre a parábola. O que isso quer dizer? Quer dizer, quando tu te aproximas do 0,0 ao longo de uma reta, o limite dá zero, excluindo o eixo x, isso já sabemos. Quando te aproximas do 0,0 ao longo da parábola, que é a linha y igual a x ao quadrado, quando fazes o limite a tender para 0,0 ao longo da parábola, o limite é 2 terços. Estás de acordo? Sim. Ok. Então, quando te perguntam o que é que pode concluir sobre a existência do limite, a gente diz assim: não pode existir limite, porque se eu me aproximar ao longo de uma reta, o limite existe e vale zero. Se eu me aproximar ao longo daquela parábola, o limite é igual a 2 terços, eu não posso, o valor do limite não pode variar, não é? Se existisse um limite global, não podia ser. Agora, se me aproximo por uma reta, dá um valor, se me aproximo por uma parábola, dá outro valor, não faz sentido nenhum, certo? Ok, só existia limite se m elevado a 2 e mx tivessem o mesmo resultado. Ou Se não? eles, se eles tivessem o mesmo resultado, nós o que podíamos dizer era assim: bem, se o limite existir, teria que ser esse valor igual, neste caso zero, Ou vamos seja, supor. portanto, zero. Eu ia dizer 2 terços. Ou seja, o limite existiria em 2 terços, Pois, por exemplo. se o limite fosse ao longo das retas fosse igual a 2 terços também, a gente dizia assim: bem, se o limite existir, ele terá que ter o valor 2 terços. Ok. Porque o que nós estamos a dizer é, se um limite existir, basta pensar quando nós pensávamos em matemática 1, na reta, isso é o suficiente para nós perceber, acho eu. Tu é que me dizes se é suficiente, mas nós na reta só podíamos aproximar do zero, por exemplo, à direita e à esquerda. E nós dizíamos assim, se o limite à direita for diferente do limite à esquerda, o limite global em torno do zero não pode existir. Porque se eu me aproximo de um lado e o limite é diferente da aproximação do outro, não faz sentido nenhum, certo? Certo. Aqui é a mesma coisa, só que aqui, em vez de podermos vir, em vez de nos podermos aproximar deste ponto crucial só à direita e à esquerda, nós podemos aproximar por uma reta, podemos aproximar por uma parábola, podemos aproximar pelo gráfico do sino, sei lá, mas nós intuitivamente também dizemos assim, então, quer dizer, se eu me aproximar por uma reta e o limite é zero, depois aproximo por uma parábola e o limite é diferente, não faz sentido que o limite exista, não é? Não faz sentido. Estás de acordo ou não? Sim, então. Para ti não faz sentido ou precisas Não, faz ou, sentido, faz sentido. se Estou não ok. fizer sentido, diz-me. Não, estou ok. Estás ok? Estou. Tudo certo. Pronto. Diz, Não, não é nada, não é nada. não? Ok. Então, o que eu vou fazer é, eu queria só ligar o meu outro computador. Vocês dão-me 2 minutos, que eu esqueci-me das minhas próprias credenciais. Sim? Sim, sim, sim. Sim, força. Então, eu vocês, entretanto, vão aprontando as vossas dúvidas, que é para, está bem? Que é para nós tirarmos mais dúvidas. Nós ficarmos até às 9,
do mínimo e tal, representar, mas depois a partir daqui do exercício 4 eu posso eventualmente colocar parte destas coisas no teste 2 para também ajudar, apesar de ter ser uma repetição. Porquê? Porque o limite não foi agradável a toda a gente, o cálculo das derivadas parciais também não, e depois esta parte aqui, que é, isto ainda são derivadas parciais de ordem 2, este cálculo, este exercício aqui que eu fracionei mais, que eu estou a mostrar-te agora, do Uhum. cálculo dos pontos onde é possível que haja extremo, e depois a classificação deles, eu achei que assim partido se calhar ficava mais fácil, e poderia Certo, eventualmente pôr uma coisa destas no teste 2, estás a perceber? sim, sim. Sim, eu concordo que assim, se calhar, mais partido fica mais fácil. Eu Eu confesso acho. que agora para a parte, para o estudo deste segundo teste, tenho-me focado mais, na verdade, olhando para os slides ou para a matéria que temos aqui no Moodle, tenho-me focado Uhum. mais a partir da ficha 5, que foi mais ou menos onde parámos, no teste 1, que começa na classificação de pontos de estacionalidade e depois daí para a Sim, frente, integrais em R2, etc, etc. Ahm, mas sim, eu gostava que tu olhasses para esta, porque esta, e depois me desse uma opinião, tu em Uhum, particular, e quem quiser, porque é assim, estes exercícios são exatamente os mesmos, mas eu fracionei isto em mais alíneas certo. e com estas sugestões aqui, para Uhum, ver se isso facilitava o raciocínio e se a pessoa não se sentia tão perdida e não achava que tinha que decorar tanta coisa. Porque era o que a sim, Andrea dizia, se eu tenho que ir procurar no formulário, de qualquer maneira tenho que decorar a parte, pronto, eu percebo. Então o que eu queria saber era se eventualmente esta parte que já corresponderia, se não é bem ao teste 2, mas é quase, estás a ver, tens razão, o ponto de estacionariedade não foi bem visto no teste 1, mas eu uhum, poderia pôr uma coisa fracionada assim, estás a ver, que daria para ajudar bastante. E certo. depois, em termos de pontos, não é em termos de raciocínio, em termos de pontos, e depois, portanto, tínhamos esta parte dos pontos de estacionalidade, depois temos esta